Cara, só pra gente começar então esse papo, a gente tava conversando aqui um pouquinho antes também. A gente entrou num papo ali de se a psicologia ela funciona pra todo mundo e se um tratamento com um profissional ele teria que, por obrigação, ter o mesmo resultado, digamos assim, né? Pô, eu vim pra me curar de uma depressão, então eu tenho que ser curado independente de quem fale comigo, digamos assim. Uhum. Bom, a gente tem a psicologia é uma profissão regulamentada que você vai atender a pessoa para fazer um processo terapêutico, né? Tem outras formas de você fazer um processo terapêutico. Hipnose, por exemplo, você pode fazer com um psicanalista que não é formado em psicologia, você pode fazer com um processo de autoconhecimento com um coach, né? Mas a psicologia ela é uma profissão regulamentada, então ela tem um conselho que regula questões éticas e profissionais, né? Mas na questão de o que você vai usar para intervir na sessão com o paciente ou na instituição, porque também tem psicólogos que trabalham em instituições. Eu, por exemplo, era psicólogo organizacional de um hospital, então a gente se reunia com os chefes do hospital para entender o que a gente poderia fazer com a equipe que estava trabalhando no Covid, onde os médicos estavam depressivos, por exemplo. Uhum. Então a gente lançava a mão de estratégias psicológicas, terapêuticas e de intervenção para ver o que a gente poderia fazer. Mas, de modo geral, na clínica, você tem uma possibilidade quase que infinita de possibilidades de escola terapêutica, né? Tem a escola terapêutica do Freud, da psicanálise, tem a do Jung, que é a psicologia analítica, que trabalha mais com o inconsciente coletivo. Tem a Gestalt terapia, que trabalha mais com a percepção. Tem a TCC, que é a que tem mais evidência empírica e que é mais fácil de testar, né? A terapia cognitivo-comportamental. Tem a análise funcional do comportamento, onde você vê só o comportamento em si, não está muito preocupado para o que está na cabeça do sujeito. Digamos, não quero saber o que ele pensa, eu quero analisar o comportamento dele. Ele fez isso, fez aquilo, qual foi o antecedente, qual foi a consequência do comportamento. E tem discordâncias fortes, tipo, entre. Vamos Sim, supor, tu segue uma linha e daí tem essa linha do total. comportamento sem a cabeça do outro. Total. Tem muita briga ideológica também em Uhum. algumas questões, né? Por exemplo, na faculdade onde me formei existia muita briga entre a psicanálise e a TCC. Então, é que você vai ver são concepções de homem diferente, né? Concepções de ser humano diferentes, Uhum. às vezes, e que partem de pressupostos filosóficos que são diferentes. Tá. Então, o ser humano é condicionado 100% pelo ambiente, pela genética, ou ele tem um processamento que faz com que ele consiga, de alguma forma, em alguns momentos, em algumas situações, saltar fora disso. Então, psicologia cognitiva trabalha com o pensamento, a cognição. A comportamental trabalha mais com o comportamento. Então, é estímulo, resposta, estímulo, resposta. A psicanálise trabalha com o inconsciente. Então, não é nem o mesmo sujeito, né? Não é nem Uhum. a mesma concepção de indivíduo. Não é indivíduo consciente que trabalha a psicanálise, é um indivíduo inconsciente. Então, seria as manifestações que o sujeito sente e experiencia do inconsciente que ele tem, e ele é meio que determinado por esses processos que emergem do inconsciente. Uhum. Então é absurdamente diferente a abordagem. Por isso que muita gente consegue sucesso terapêutico com um profissional e não com outro. Em tese, né? Em tese não, em parte por questões técnicas, teóricas, assim, de intervenção. Mas tem um cara chamado Aristides Cordioli, que tem um livro que ele diz lá, ele cita algumas estatísticas da eficácia, né, das escolas e tal. E aí ele vai dizer ele vai fazer uma divisão bem interessante, onde ele coloca mais ou menos 15% do sucesso terapêutico para a escola terapêutica ou a técnica terapêutica em si, mais ou menos 40% aos fatores comuns, que eles chamam, que são fatores comuns que tem todas as terapias. Todas as terapias têm um terapeuta, um paciente, uma pessoa pensando, se motivando ou não, e um contexto, e coisas que acontecem aleatoriamente. Então ele vai dizer lá que muito do efeito se deve a esses fatores que acontecem fora do setting terapêutico também,
E muito defeito vai acontecer devido ao vínculo do paciente com o terapeuta e à motivação do paciente. Então, por exemplo, é muito difícil tratar uma pessoa que vem porque ela tem um relacionamento bem patológico. Costuma acontecer muito o seguinte: homens que vêm para terapia sobre a persuasão da mulher. Então, é muito mais comum a mulher buscar terapia do que o homem, né? Esse é um dado também que é importante falar. E qual que é a motivação desse dado, tu acha, assim? Nesse caso? É. Nesse caso, por exemplo, assim, costuma aparecer muito com adolescente e com homens também, né? Então, assim, eu não te aguento mais e você vai ter que fazer terapia, senão a gente vai terminar. E aí o cara, ele entra na terapia, mas ele entra totalmente desengajado com o processo. Então, o que vai acontecer? O psicólogo, ele não pode entrar na cabeça do sujeito e mexer em coisas que estão lá dentro sem o sujeito permitir. Eu sempre falo para os meus pacientes, ó, você traz para mim informações que são como o raio-x do médico. Então eu quero que você escreva teus pensamentos, traga eles, os teus comportamentos, mapeie essas coisas e traga, porque para mim é como se fosse um raio-x do modo como o teu cérebro interage com o mundo. E eu vou olhar esse raio-x, esse estado de como que você funciona e vamos ver o que dá para fazer. Mas se o paciente vem por obrigação, ele não vai fazer isso. Ele não vai se abrir, né? Ele não vai se permitir que Exato. o terapeuta acesse, talvez, Exatamente. aquele problema. Então, às vezes, o problema dele, que ele acha que é o problema, na verdade é uma consequência de algo que é anterior. Então, ele não fala, não se abre, então você não percebe. Pegando uma analogia, você sai de carro e fica sem gasolina. Isso é um problema. Aí o terapeuta vai dizer, tá, mas por que você ficou sem gasolina? Porque eu esqueci de colocar gasolina. Por que você esqueceu de colocar gasolina? Ah, porque eu sou esquecido. Ou às vezes o cara diz, não, mas é que eu, na verdade, tem um negócio com dinheiro que, cara, pra mim gastar dinheiro é um negócio... Eu não quero, e aí, mas ao mesmo tempo eu preciso colocar gasolina e acaba. Opa, então você tem um processo aí de alguma coisa que você tem, uma relação emocional que você tem com o dinheiro, talvez os pais influenciaram, sei lá. Talvez você é muito impulsivo e compensa se segurando em coisas que, sei lá... que acha que pode fazer falta depois. Exato. Então você vai dizer, o problema desse cara é que ele fica sem gasolina na estrada, ou é a impulsividade, ou o fato de que ele tem um comportamento muito rígido com relação a finanças. Ele segura muito, né? Tem até um transtorno que é um transtorno de personalidade que se chama transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Que não é o TOC, é um transtorno de personalidade onde o indivíduo ele é extremamente rígido com essa questão do dinheiro. Ele mantém gastos, assim, se você vai ver no manual, o indivíduo mantém uma relação miserável de gastos, ou seja, ele gasta, ele conta moedas, ele não gasta nada, e ele é super rígido, super perfeccionista, é super preocupado com erros, né? Então, às vezes o cara vai dizer, eu fiquei sem gasolina. Tá, o problema é só botar gasolina, vai lá, tem um posto perto da tua casa. Cara, mas não é esse o problema desse sujeito. O problema dele imediato, né? o problema... Não, é a consequência, na verdade, isso aí. Né? Isso é uma consequência, mas pro paciente é o problema que ele percebe, né? É a percepção do problema pra ele. E, na verdade, você vai ver que a causa tá muito além disso. E se o cara não se abre, como que você vai chegar nessa causa? Sim. Porque ele vai trazer esse problema, vai impor... Vai trazer esse problema e vai dizer, eu não consigo fazer isso, não consigo mexer nisso. E aí você fica meio que travado. Quando tu tá atendendo alguém e começa, tipo, a entrar mais profundamente na mente da pessoa, assim, tu se sente, tu consegue identificar, tipo, estou entrando, quebrei essa barreira, entrei na mente do cara, assim. Você percebe muito pelas expressões, né? O ser humano, ele se entrega muito por expressões corporais, faciais. Involuntárias. Né? Exato. Então, assim... Eu começo a falar, às vezes, sobre algo que o paciente falou, e eu vejo que o paciente faz assim. Sabe? Ou, às vezes, eu começo a falar, imediatamente, quando eu começo a fazer a primeira frase, o paciente já faz assim... Sabe? Ele começa... Ali tu sente que ele foi acertado. Né? Pegar no pescoço, pegar aqui, né? Tudo bem, tem toda uma crítica, né? A coisa da teoria das expressões corporais e tal. Mas uma coisa é você dizer que existe comprovação científica sobre as expressões corporais. Outra coisa é você perceber desconforto da pessoa e conforto, que é muito evidente. Você sabe quando uma pessoa está confortável falando com você. Então, eu consigo ver a partir disso.
E como eu tenho um podcast, as pessoas me ouvem, geralmente já vem pessoas assim, que elas já gostam do jeito que eu exploro os problemas. Então elas, eu gosto de uma abordagem mais que engloba mais fatores. Eu não gosto de uma, não gostaria de fazer uma psicoterapia que foca só no, o que você fez hoje, porque vamos tentar fazer diferente, põe uma técnicazinha, solução de problemas, prós e contras aqui. Não, eu quero investigar mais de uma forma mais profunda as minhas emoções, o meu passado, o que eu tô sentindo da vida, por que eu tô aqui, sei lá. E eu falo muito disso no podcast, então a pessoa já vem mais aberta a ouvir esse tipo de coisa e a falar esse tipo de assunto, né? Então, geralmente eu não tenho esse problema porque, justamente pelo fato de produzir o conteúdo para atrair o cliente com base naquele tipo de assunto, né? Mas você sente, sim, muito evidentemente a pessoa monitorando as defesas, né? Fazendo defesas egóicas, né? Não, Sim. aqui não e tal.